Fala pessoal, quarto case da série de 7 cases do Excel Sports Brasil 2026, rodada de abril, é um case do Klinsmann. Vocês vão ver que esse foi um case diferente, ele não lida muito com fórmulas, mas é um case, na minha opinião, um pouco mais fácil, tá? Vamos partir direto para o case aqui, que esse eu até acho que ele vai ser um pouco mais rápido do que os outros. Vamos lá, o case se chama Use a sua imaginação. E nesse desafio, diferentemente de usar fórmulas, você vai ter que interagir com imagens e recursos visuais apresentados. As questões são independentes entre si e têm que ser resolvidas com recursos nativos do Excel. Sim, é possível. Esse desafio é sobre imagens e como lidar com elas no Excel, por isso eu te pergunto, você é realmente bom de Excel ou somente sabe escrever fórmulas aqui, o que o Klinsmann trouxe no case? Sugiro esquecer só as lambdas, então fórmulas personalizadas não devem funcionar aqui nesse case. E aí ele comenta que no nível 6 e nível 7, a resolução do monitor ou o zoom podem interferir na visualização, nada que comprometa o desafio. E aí, vamos direto para nível 1, que é o seguinte, aqui lá tem uma figura, então isso aqui não é tabela que você consegue usar, e pergunta, para cada questão, em qual opção está a imagem solicitada? Exemplo, o Klinsmann, no exemplo 1, ele está onde? Na posição 2, porque aqui é MEWC Brasil, Klinsmann e Laender. Então, isso aqui não tem jeito, a gente vai fazer no olho mesmo. MEWC Brasil está na posição 2 aqui nesse exemplo, depois Laender na 2, depois Laender na 3, MEWC na 2, me perdi já, Klinsmann na 1, Laender na 3, MEWC na 2, Klinsmann na 1, na 2 e MEWC na 2. Tá? Nível 1 já foi. Aí nível 2, me pergunta, qual é o maior dos números apresentados? Então, 749397, maior 97. Você pode olhar e falar, pô, fácil, eu vou dividir aqui com um tracinho no meio e vou achar o maior. Só que isso também é uma figura, tá? Então, qual que é o melhor jeito de fazer isso aqui? Pega isso aqui, copia essa figura, dados da imagem, área de transferência, e o Excel tem uma função aqui dentro que ele vai converter essa imagem em uma tabela. E aí vamos fazer isso aqui acontecer. Só aguardar um pouquinho, já converteu. Vou abrir uma planilha qualquer aqui, vou tirar essa formatação minha que eu uso para outras coisas e vou inserir esses dados aqui. Inserir dados aqui. Então, ele trouxe todos os números, a gente vai extrair os números ali com o regex extrair. Para você extrair números, uma sequência de números, você usa a barra invertida, o D minúsculo, que quer dizer dígito, né, número, dígito numérico, e mais para ele trazer conjunto de números. Se eu não boto mais, ele vai trazer o 7, depois o 4, depois o 9, depois o 3, mas eu quero 74, 93, 97, etc. Tá? Então aqui ele trouxe esses. Vou jogar para cá. Trouxe todos, parecem que estão corretos. Vou jogar eles aqui do lado. Só que na verdade o primeiro, ó, é o exemplo. Então não preciso dele, só preciso desses aqui de baixo. Opa, fui mexer na formatação, pronto. E agora o maior de cada lugar. Aqui, provavelmente, eu só esqueci de converter para número, né? Então, no regex, faltou colocar um menos menos aqui. Pronto. Agora sim, vamos lá, pegar, trazer para cá. Máximo do primeiro. Ok? Para todos também tá tudo certo. Máximo de cada linha ali. Nível 3. Aí ele falou assim, tu acha que eu não vi? Te desafio a fazer isso aqui na mão também. Qual é a parte inteira da média dos números apresentados? Então, média de todos eles e a parte inteira dessa média. Também é uma figura. Vamos fazer a mesma coisa. Pega essa figura, dados, imagem, área de transferência. Aguarda um pouquinho aqui. O Excel está convertendo a figura em texto, né? Está identificando quais são os números que estão ali. Terminou. Vou colocar aqui do lado, onde estavam os outros já. E aqui, reparem que em alguns lugares ele identificou um tracinho, em outros a bolinha. Não tem problema. Vamos pegar essa bola aqui, copiar ela. E, na verdade, nem precisa, né? É só usar o regex extrair que já funciona. Então, opa, me perdi aqui. Regex extrair. Barra invertida, mais traga todos que encontrar. Ok. Aqui, não vou esquecer agora de fazer o menos menos. Então, menos menos aqui no início. E a gente dá uma olhada geral para ver se todos parecem ter, de fato, 6 números em cada linha. É o que está correto aqui.
Não vou pegar o primeiro, porque o primeiro é exemplo, então já começo tudo de baixo. Coloco os números aqui, a formatação aqui está bem feia, é só ajustar rapidinho. E aí ele quer a parte inteira da média desses números. 101, todos os outros aqui estão certos também. Vamos para nível 4 já. Agora vamos brincar de esconde-esconde. Cada what's here, o que está aqui, ou seja, cada mensagem what's here aqui embaixo, é uma imagem. Ó. Eu passo o mouse, eu clico, são imagens cortadas escondendo uma informação. Ao editar, formatar cada imagem, a gente descobre o número oculto. Que número é esse? O que acontece? Quando eu pego esse what's here aqui e vou em formato de imagem e clico em cortar, você vê que ela foi cortada e está escondido o número 56 aqui. E é o 56 que me quer aqui do lado. 56 funcionaria. Só que, caramba, fazer isso aqui para todos eles dá um mega trabalho. Tem um jeito que vai facilitar um pouquinho, que é o seguinte: a página inicial tem o localizar e selecionar objetos. Eu pego todo esse grupo e ao mesmo tempo eu tenho esse What's Here aqui. Lá em formato de imagem eu não consigo clicar em cortar, não está ativado, mas eu consigo vir em redefinir imagem e tamanho. Opa, agora sim, todas voltaram ao seu tamanho original. Então eu posso ir olhando uma a uma, né? Eu começo pela primeira, arrasto aqui para o lado, 56, depois é 15, depois é 43. A gente vai colocando aqui, acabei, acho que deu algum bug no meu Excel, deixa eu voltar aqui. Não estou conseguindo clicar em nada agora. Ah, era algum ESC aqui. 56, 15 e 43. Beleza. 56, 15 e 43 já foi. Aí os próximos são 30, 19 e 29. 30, 19 e 29. Beleza, vou apagar aqui para não atrapalhar. E aí vamos arrastando para o lado. 23, 12 e 59. 23, 12 e 59. Próximo. Esse é um case bem manual, né? 22, 64 e 27. 22, 64 e 27. Beleza. 60, 62 e 18. 60, 62 e 18. Faltam mais alguns aqui. 78, 88, 48. 78, 88 e 48. E faltam só dois aqui. 14 e 53. Beleza, 14 e 53. Finalizado nível 4, vamos para o nível 5. Ele fala assim, o que? Imagens como informação, baseado na planilha Bandeiras dos Países, que é essa que está aqui do lado, ó, tem nome de países com duas colunas de bandeira e nomes dos mesmos países aqui do lado. Tá? São iguais as informações, na verdade. Qual o nome da bandeira que está na coluna nome da tabela? Então, a partir dessa bandeira aqui, você importa o nome do país em inglês, Látvia, e bom, isso aqui é uma imagem, tá? Então, isso aqui dentro dessa célula, isso aqui é uma imagem que está dentro da célula. O Excel, há mais ou menos 2 anos, desde 2 anos atrás, ele tem essa função de você procurar imagens. Então, eu posso simplesmente procurar todas as imagens aqui de uma só vez nessa coluna e retornar o nome do país. Nível 5 resolvido. Nível 6 é o seguinte, nessa questão a gente tem que expandir ou recolher o quadrado azul da planilha redimensionar. Redimensionar é uma planilha com vários dados aqui numéricos e uma figura azul em cima. Ó, figura azul em cima. E aí ele fala assim, a gente tem que definir o tamanho do quadrado para cobrir um determinado número de linhas e colunas. Depois de ajustar o tamanho do quadrado, a gente tem que encontrar o primeiro número visível para cada posição. A posição será sempre a linha ou coluna onde devemos procurar o primeiro número visível. Não confunda, linha e coluna são referentes ao bloco de dados, não as linhas e colunas da planilha como um todo. Qual é o primeiro número visível após redimensionar a imagem azul com base no tamanho e posição? Exemplo, tamanho 14, posição linha 10. Então esse bloco azul tem 14 por 14, ele é um quadrado de fato, e a linha 10. Linha 10, essa aqui é vermelha. O primeiro número que aparece depois do quadrado é o 74. Então, na verdade, o 74 ele está no tamanho 15. Esse quadrado tem 14, ele está no 15. Então, esse tamanho é 14 mais 1. Eu vou usar o que está em tamanho mais 1. Então, vamos fazer o seguinte. Vou chamar redimensionar aqui de block.
que é o nome que está no case. E aí a gente vai fazer block, procurar a linha, 16, linha 10, né? Não, linha 6, perdão. Linha 6, que é o que está depois do tracinho aqui. E a coluna é o tamanho mais um. Então aqui 10 está certo. Quando eu copio para baixo, esse de baixo está errado. Por quê? Porque aqui não é linha, é coluna. Então tem que ter dois casos, um para linha e um para coluna. Esse da linha está certo. Então vamos fazer o seguinte: se a palavra que está aqui, se a primeira letra for L, usa esse caso da linha. Se não for, você vai usar um caso que é simplesmente o oposto. Isso aqui entra aqui, no primeiro parâmetro, e o texto depois entra no segundo parâmetro. E aí é só a gente arrastar para todos, tá resolvido, tá bom? Nível 6 já foi. Aí a nível 7 é o seguinte, ele fala assim, indireto, invisível, oculto. Em qual endereço de célula, no intervalo A1, J10, a gente encontra um número solicitado? Resolva as planilhas ocultas invisível ou a planilha invisível 2 para resolver essa questão. Lá, o Clisman colocou aqui duas abas invisível 1 e invisível 2 que são muito parecidas, tá? Só muda de acordo com a sua resolução do monitor. A gente vai abrir a invisível para vocês verem como é que funciona isso. Elas são iguais, estão em duplicidades apenas por eventuais diferenças na resolução dos monitores. Eu comentei aqui. Ajuste o zoom ou a largura das linhas e colunas para que o canto J10 fique conforme a imagem ao lado. Então, o que está em amarelo aqui tem que terminar no J10. J em 10 é o 12, tem o 52 e 74 em volta, você tem que ajustar o zoom para ficar parecido. Vou abrir a exibir a invisível e expandir isso aqui, exibir isso aqui para ver a planilha inteira. O que está acontecendo aqui? Isso aqui, quando eu passo o mouse em cima, eu clico qualquer coisa, não tem fórmula, não são números de fato. Isso aqui é um plano de fundo. É o fundo do Excel que está com esses números aqui. E eles se repetem. Esse 12, 5, 2, 7, 4, ele se repete ó, em vários momentos. Então, na verdade, isso aqui são só 10 por 10 números. Eu preciso que esse finalzinho amarelo, ele bata com o J, com a coluna J, e bata com o número 10. Então, eu vou mexer no zoom até isso acontecer. Ó, aí ficou bem próximo aqui já. Ó. 12,52 está um pouquinho abaixo do 10. O que eu posso fazer? Mexer um pouquinho nas colunas na altura para ficar próximo. Beleza, está muito próximo do 10 e aqui em cima está terminando no K. Eu também posso mexer um pouco nas colunas para ir para o J. Então, linhas e colunas. Só que eu quero isso aqui como número, não quero isso aqui como fundo da nossa aba. Então, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá nas outras questões. Vou tirar uma foto disso aqui, um print dessa primeira parte, capturar dados, imagem e mandar o Excel resolver esses números aí. E aí a gente vai abrir uma outra aba aqui. Deixa eu deletar isso, estou atrapalhando. Eu vou colar esses números aqui. Então, ele já concluiu. Colei os números aqui. Vamos usar de novo o regex extrair para conseguir fazer isso. Extrair todos os números que apareçam na primeira linha e aqui embaixo para todos. E a gente dá uma conferida, uma olhada rápida aqui para ver se não tem nenhum erro, tá? E eu já estou vendo um erro. Quando você pega esses aqui iniciais, tem uma coisa solta aqui no meio que é esse Ozinho, ó. Tem um O aqui. Isso aqui provavelmente eram 50, que ele leu com 5 e O. E aqui do lado veio só 5. Eu vou dar uma conferida no invisível, ó, que é isso aqui, 50. 79, 50, 37. 79, 50, 37. Então, opa, deixa eu colocar isso aqui como numérico primeiro, menos menos. Esse 5 aqui, ele é na verdade 50. Passando o olho aqui também para ver esquerda e direita, eu acredito que todo o resto faça sentido, né? A gente não está vendo nenhum numeral muito esquisito, muito nada acima de 99. Tem uns números soltos aqui, ó, 8, 9, 6, 9, 3, mas eu acho que estão soltos lá também. 8, 9, 6, 9, 3. Então, e os últimos são 12, 52, 74. Parece estar certo. Vamos chamar isso aqui de
invisível, invisível. E aí, lá no nível 7, ele pergunta: o número 12 está em qual endereço? O 12 é o J10, ele já encontrou. Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso ter o endereço dessas células aqui. Primeira coisa, eu vou jogar isso, vou deletar isso e colocar isso para cá, para ficar exatamente no A1 a J10. Beleza. E aqui do lado eu vou pegar o endereço dessas células invisíveis, A1 até J10. Vou chamar isso aqui de ref, de referência, lá no nome. E agora fica bem mais fácil. É só eu procurar o número 35 na coluna de todos invisíveis juntos. Então eu fiz um paracol aqui e trazer o que está na ref, que é o endereço. Aqui a gente consegue resolver todos. Level 7 já foi. Vamos para esses 5 bônus agora. O bônus número 1. Atrás da imagem, com o logo do BTG Pactual, está escondido um número. Que número é esse? BTG Pactual, vou arrastar para cá. Tem um número aqui. Vou colocar esse número. Bônus 1 resolvido. Então, até deletar. Trazer esse logo de volta aqui também para não ficar muito esquisito. Número 2, bônus 2. Quantas vezes ao todo os fundadores do Excel Esporte Brasil, o Klinsmann e o Laender, estão na opção 1 da imagem do nível 1? Então, nível 1 aqui, na opção 1, quantas vezes Klinsmann e Laender aparece? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa aqui é a resposta direta. Bônus 3, a célula B2, lá em cima, B2, cadê? B2, ela possui um preenchimento em gradiente. Formate o preenchimento da célula para branco e você vai revelar dois números de 5 dígitos. Qual é a soma dos dois números? Então, esse preenchimento aqui vai ser branco. Tem aqui, ó, 87678, 12321. Vou somar 87678 mais 12321. Resposta 9999. Bônus 4. Na imagem autor do desafio, aqui em cima, o Klinsmann está segurando uma placa, mas ela é falsa. Mova ela de lugar, assim como as outras camadas que estão por baixo. Com o número presente na última caixa de texto. Então, vamos para cá, tem uma outra aqui, tem uma outra aqui, tem uma outra aqui, tem uma outra aqui, mais aqui. O último número é 1618. É o número que vai estar aqui no bônus 4. Beleza. E aí, bônus 5, qual é a soma de todos os números do intervalo A1, J10 na planilha invisível? A gente já converteu o número. Então, isso aqui é soma de invisível. Case resolvido. Esse aqui foi bem mais rápido que os outros. É um case extremamente manual. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, curtam o vídeo, comentem, compartilhem. E não se esqueçam, os finais do Excel são agora dia 22 e 23 de agosto. Finais presenciais em São Paulo, no BTG Pactual. Quem quiser se inscrever tanto para fazer o Last Chance, participar ao vivo, ou para assistir e acompanhar ali algum dia das finais, excel-esports.com.br. Até o próximo vídeo.